Olá, bem-vindos ao canal do Queruvim, no YouTube e também no TikTok. Eu apresento verdades envolvendo os idiomas antigos, leciono hebraico e grego, grego koinei clássico e a língua dos antigos israelitas. Tem um colega da mesma área que é o Vailate, Carlos Vailate. Eu falo colega porque ele também faz a mesma coisa, ele leciona os idiomas da Bíblia também. Ocorre que ele está fazendo uma coisa que é muito comum hoje, que é repetir o que repetem os tradicionais pastores, teólogos da cristandade, né? Que as pessoas dizem que são cristãos, mas na verdade é a cristandade, é diferente. Tudo bem, mas esse não é o tema aqui. Eu vou falar sobre a afirmação dele, sobre o nome de Deus. Em um vídeo recente ele falou de onde surgiu Jeová, o nome Jeová. Ele diz que pegou-se as vogais da palavra Adonai e colocou-se no nome de Deus para formar Yehová. Na verdade, o que acontece é que os manuscritos em hebraico, que a Bíblia que nós temos em português, ela é tirada, o chamado Velho Testamento, dos manuscritos em hebraico. Então, os manuscritos em hebraico, por exemplo, se eu abrir aqui o capítulo 3 de Êxodo, aqui você vai encontrar o texto hebraico, que são cópias dos originais. Aqui você vai encontrar o nome de Deus com as vogais para se ler Yehová, como por exemplo aqui, ó, o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, Moisés escreveu, Vayerah malach Yehová Elav, e apareceu-lhe o anjo de Jeová. Aqui está o anjo de Jeová em hebraico, Malach Yehová, e as vogais E ou A para se ler Yehová em hebraico. O Vailate em seu vídeo, eu fiz um react que está no meu canal do YouTube, no Queruvim no YouTube, né? Queruvim com V, você encontra lá, é só digitar Queruvim com V. Dentro do YouTube você acha o meu canal e vai em lives. Eu fiz uma live de 1 hora e tanto, 2 horas quase, onde eu mostro que o nome Yehová com as vogais E ou A não foi inventado depois de Cristo, bem depois, não, já existia antes. E que, portanto, o senhor Vailate está equivocado quando ele fala isso. E quais são as provas? Eu trago 2 documentos básicos. Primeiro, no templo de Soleb, no Egito, no ano 1370 a.C., num artigo que eu escrevi, intitulado A Descoberta do Templo de Amenhotep III, faraó da época, onde acharam o tetragrama. Nesse templo existe uma frase, eu vou clicar aqui e ampliar para você ver, ó. Aparece tetragrama, 4 letras, só que aqui não em hebraico, mas no idioma dos egípcios, hieróglifos. E dá para ler Yehová. Yehová é o nome de Deus. E é só você conferir cada uma das letras de acordo com o código que foi projetado ali pelo egiptólogo Alan Gardner, né? Então ele mostra cada som de cada letra e a gente lê Yehová, o nome de Deus, até porque termina com A, porque o Aleph egípcio é um som de A. Você vai ver conferindo em G1 hieróglifo, tá certo? Então não tem nada de Yavé, nem de Yahu, Javé, né, Yahu, esses nomes não existem. E inclusive em hebraico você vai encontrar o nome 263 vezes na forma Yehová, em português Jeová. Não tem problema, em português tem letra J, né? Então, gente, é assim, o nome de Deus não é uma invenção dos maçoretas 600 anos depois de Cristo, nada disso, porque aparece no templo de Soleb, na forma para se ler Yehová. Além disso, o nome também vai aparecer num manuscrito que está no Museu Britânico, um PGM, tá bem? PGM é um tipo de manuscrito e o tipo do manuscrito ele é colocado como papiro P121. O papiro 121, Museu Britânico, e a data dele é do ano, olha aqui, ó, circa 200. E esse é um outro artigo que eu escrevi, o nome de Deus em textos gregos antigos. Vai desbancar também a teoria perpetuada e repetida pelos teólogos da cristandade como o senhor Vailate, né, Carlos Vailate. Eles repetem que, não, esse nome veio depois, foi inventado depois. E aí eles fazem uma lambança, eles apagam o nome de Deus das suas versões da Bíblia e colocam a palavra Senhor no lugar, causando uma confusão entre o Senhor Jesus e o Senhor Jeová. E isso é um erro porque na versão Almeida de 1819, que eu também publiquei um artigo, ó, Bíblia João Ferreira de Almeida de 1819 e o nome de Deus. Você vê, pode baixar em PDF Almeida com o nome de Deus na forma Jeová, que você vê aqui, olha, em todo canto, milhares e milhares de vezes, só no Velho Testamento, 7.000 vezes, o nome aparecia na Bíblia Almeida, usado pelos evangélicos, na edição de 200 anos atrás. Na versão de 1819, da 1838 também. Agora eles apagaram esse nome e causou uma confusão, sendo que esse aqui é o nome do Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, o Ser Supremo, o autor divino da Bíblia, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. As pessoas não conhecem a Deus hoje
acha que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso em forma humana, adotaram a doutrina católica da Trindade por causa de presepada igual a dessa do Senhor Vailate e de outros teólogos da cristandade que usam como pretexto a desculpa. Não, esse nome Jeová não existe, é uma hibridização, uma invenção a partir das vogais de Adonai. Não tem nada a ver, porque se a gente for olhar a palavra Adonai, começa com Atef Patá, que é vogal classe A, tipo A, e o nome de Deus é com um Shevá, que é um E. Então aqui se lê Yehová. Ao passo que o nome Adonai é Adonai, ó, A, aqui não é E, ó. E aqui é A. Então eles falam, costumam dizer, não, aqui foi reduzido. Como se já é um Hataf, já é reduzido? Como é que vai reduzir e virar um Shevá? Então realmente, se você quiser saber sobre o nome de Deus, tem que ir nesse site, jw.org, e tomar cuidado com as igrejas evangélicas, porque elas não são cristãos, na minha opinião, tá? Por quê? Porque eles usam objetos na adoração, a cruz, por exemplo, né? A Bíblia fala, não deves fazer para ti imagem esculpida de qualquer figura que há no céu, em cima, ou na terra, ou nas águas. É ali o texto de Êxodo 20 e também Deuteronômio 5. Então Deus falou no Monte Sinai, para eles, os seguidores da adoração pura, não de jeito nenhum fazer uma imagem de figura alguma. Isso inclui a cruz, né, meu filho? Então as igrejas, se você ver, eles fazem cruz, colocam no topo, fazem cruz, colocam no púlpito. O objeto chamado cruz é um objeto. Deus fala para não fazer objeto algum, figura alguma do que há em qualquer lugar. Isso é idolatria. Então, de que diferença tem a igreja evangélica da igreja católica quando praticam idolatria? E essa idolatria fica mais fácil quando eles removem o nome de Deus, desfiguram a palavra de Deus, a Bíblia, e removem o nome de Deus, colocam a palavra Senhor no lugar. É uma adulteração grave de documento, isso é contra a lei, não só em arquivologia, mas contra a lei do Cristo. Por isso que Jesus, quando vier com seus anjos poderosos, os evangélicos que fazem curas em nome dele vai dizer, nós fizemos obras poderosas em seu nome, expulsamos demônios em seu nome. E ele vai dizer, eu nunca vos conheci, não conheço vocês, obreiros do que é contra a lei. Por quê? O que eles fazem contra a lei? Remove o nome de Deus, é adulteração de documento. O nome de Deus aparece mais do que qualquer outro nome dentro da Bíblia, até mais do que o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque Jesus foi enviado por Jeová. Jeová é aquele que providenciou o resgate. Jeová é aquele que enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala que Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Jesus já era o Filho de Deus lá no céu. Por isso que o texto fala, Deus enviou o seu Filho. Não foi Ele mesmo que veio. Ele enviou o seu Filho. Por isso que Jesus disse em João 6,38, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem foi aquele que o enviou? Jeová. No capítulo 5 de João, Jesus fala, há outro que dá testemunho de mim, vocês nunca ouviram a voz dele, nem jamais viram a sua forma. O próprio Pai que me enviou testifica também de mim. Então, o nome de Deus Jeová, ao ser removido, causou-se uma confusão, preparando o caminho para as pessoas adotarem o ensino católico da Trindade, doutrina oficial das igrejas da cristandade. Então não são cristãos, são a cristandade. Quando um historiador estiver falando desse monte de crente que tem hoje, não fala cristãos não, viu? Tem que falar a cristandade, porque cristãos é um povo bem pequeno, é um povo que é perseguido, eles adoram o Deus que Jesus adorava. Jesus falou para a samaritana junto ao poço, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. O próprio Jesus se incluiu como aquele que adora Jeová. E de fato Jesus falou para a samaritana junto ao poço, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. João 4, 22 e 23 fala isso. Então fica a dica para você, se você quiser adorar o verdadeiro Deus, tem que correr da opinião dos teólogos da cristandade, tem que consultar documentos que têm valia, como esses que eu mencionei, o nome de Deus na forma Yehová é muito mais antigo do que se pensa. E cuidado com a geofobia presente hoje nas igrejas chamadas cristãs, que na verdade são a cristandade. Lembre-se que o texto fala em Êxodo 3:2, né? Vayerar Malach Yehová, apareceu a ele, Moisés, o Malach Yehová, o anjo de Jeová. Não é o anjo do Senhor, não existe isso. E os Salmos 33:12, vocês se lembram o que diz lá? O Salmos 33:12 fala, Ashirei Hagoi, feliz a nação, Asher Yehová Elohav, cujo Deus é Jeová. A Ambahar, o povo que ele escolheu. Então, gente, vamos estudar mais sobre quem é Jeová. Para isso, vamos no site jw.org, né? Esse ajuda, tá bem? É um conselho, eu leciono os idiomas da Bíblia e posso afirmar para você que você quer ler a Bíblia do jeito que ela é, tem que ir nesse site, que lá está a versão da Bíblia exatamente seguindo de perto os manuscritos mais antigos, sem remover o nome do autor da Bíblia.